Paz e bem a todos. O meu nome é Padre Pedro Galdino de Oliveira, sou pároco na paróquia Nossa Senhora Aparecida de Itirapuã e venho contar um pouquinho da minha vocação, não é? Tudo surgiu na paróquia onde eu cresci, em Bragança Paulista, paróquia Nossa Senhora da Esperança. Em torno de 1985, quando era jovem, nunca pensei em ir para o seminário, também nunca pensei em ser padre. E os franciscanos, lá daquela cidade de Bragança, celebravam na paróquia. E eles foram falando para mim que eu era um menino bom, que eu podia ir para o seminário conhecer, e aquela ideia foi entrando na minha cabeça. Acabei indo, com 16 anos, fazer o despertar para Francisco em Ituporanga, Santa Catarina, para frente de Blumenau. E lá fiz 4 dias o despertar para Francisco. No final eu fui aprovado. Um detalhe, todos os meus formadores, começando pelo que me aprovou para o seminário, Frei Severino Klazen na época, hoje é bispo de, se eu não me engano, de Maringá, ele era bispo de Caçador. Depois Frei Sebastião Assis Figueiredo, também lá em Ituporanga, se tornou bispo de Campo Grande, no Mato Grosso, e já faleceu. Frei Johannes Benhard Baumann, bispo de Óbidos, Jaime Spengler, que hoje é arcebispo de Porto Alegre. Então, um detalhe, a maioria dos meus formadores são bispos, É isso que eu quero dizer. Bom, então eu fui para o seminário com 17 anos, gostei e não saí mais, Deus me chamou à vida sacerdotal e estou nela até hoje. Fui ordenado em 2003 na paróquia Nossa Senhora da Esperança, em Bragança Paulista, ainda como frade. Toda a minha formação é franciscana, Ordem dos Frades Menores, que segue São Francisco. E assim, hoje eu sou diocesano, sou encardinado na paróquia Nossa Senhora Aparecida de Itirapuã, uma cidade próxima a Franca, diocese de Franca. Mas contando um pouquinho da minha vocação, nós estamos agora, exatamente nesse momento, participando de um retiro, aqui no seminário Santo Antônio de Agudos, São Paulo, pertinho de Bauru, do lado de Bauru. E aqui eu passei como seminarista, Entre 1991 a 1993, estudei o ensino médio e muitas coisas eu aprendi aqui, Então, aqui eu aprendi a organizar um pequeno florilégio. Florilégio, literalmente falando, é uma coleção de flores, pequenas flores, pequenas florzinhas, ou seja, simbolicamente falando, no sentido figurado, significa compilação de pequenos pensamentos, como se fossem versículos, Então eu comecei a organizar isso e é por isso que eu chamo a atenção e eu carrego comigo até hoje. Alguns pensamentos que lá eu anotei. Na busca da felicidade, o dinheiro pouco importa. Com as chaves da bondade, você abre qualquer porta. Um versículo bíblico que eu amo muito, quando Jesus fala em Mateus 12:35, comparando a árvore boa e a árvore má. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Já o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro.
Um outro pensamento: a vida é como o tempo, alterna-se a noite com o dia. Se hoje você teve tristeza, amanhã você terá alegria. E outro pensamento: cuide do seu jardim, que as borboletas vêm naturalmente. Bom, meus irmãos, eu trabalhei então aqui em Agudos, né? Também fui formador, mas aqui em Agudos, como seminarista, eu aprendi muitas coisas. Estava trabalhando com um seminarista, Adailton José Santiago, que hoje é frei, né? Ele já é inclusive padre. Nós estávamos trabalhando no bosque e de repente nós, assim, de uma forma cansada, nós estávamos um pouco cansados, nós demos uma parada, encostamos com o braço na enxada e ficamos conversando, matando o tempo. Até que passou uma formiguinha carregando um pedaço um pedaço assim de madeira pequenininha, de uma planta que ela cortou, mas 3 vezes o tamanho dela, caía para um lado, caía para o outro, e foi um ensinamento que nós tiramos, né? E lembrei imediatamente daquela passagem do livro do Provérbios, capítulo 6 e 6 a 10, quando fala nessa parte aí da formiga, do exemplo da formiga que tanto São Francisco gostava. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio, né? Pois ela não tem chefe, nem guarda, nem dominador. Prepara o seu pão e ajunta o seu mantimento. Então, aquilo ali chamou atenção para nós, porque ela não tem chefe, ela trabalha para se sustentar, e assim nós despertamos, né? Então, não precisa ninguém vigiar a gente tem que trabalhar para se sustentar. Então, começamos a trabalhar de novo, né? Diante da nossa preguiça. Mas tá bem. Então, já no final da minha formação aqui em Agudos, nós carpinando aqui na horta, eu comecei assim um pouco a reclamar, porque no final, no último ano, nós precisamos carpinar o mandiocal, sendo que já estava no último ano de formação. E aí o nosso mestre nos lembrou, carpinando com a gente: olha, você se lembra daquela mandioca gostosa que você comeu ontem? Foram os outros que prepararam o ano passado para você. Então eu entendi que a gente tem que fazer não só para nós, mas para os outros também, né? Então isso foi muito importante na minha formação, né? Certa vez nós fizemos uma pastoral aqui no bairro, na cidade de Agudos, num bairro muito pobre. E tínhamos que marcar uma missa aqui no seminário, com todo esse pessoal que fizemos visitas, e convocamos todos a participar da missa do domingo às 9 horas. E trazerem alguma oferta para os seminaristas, né? Como uma forma assim de coroar a nossa visita. Pois bem, no dia marcado, no dia de domingo, veio durante o ofertório as pessoas depositarem aos pés do altar a sua oferta. E não é que uma pessoa me chamou a atenção. Uma senhora com roupas bem surrada, pobrezinha, com pés no chão, trouxe um sabonete. Pessoal, essa pobre trouxe um sabonete. Se tratava de uma viúva, uma senhora muito religiosa. Trouxe um sabonete para os seminaristas. Então me perguntei: eu acho que não sou eu que preciso desse sabonete. Ela que está precisando. Mas ela trouxe de coração para ofertar, como lembrando a oferta da pobre viúva no templo, ao qual Jesus elogiou muito e falou que ela deu tudo que ela tinha para viver. Tudo isso foi aqui em Agudos, né? E aí, para
para ir já terminando, concluindo, lá no seminário, na teologia em Petrópolis, porque a minha formação foi indo de cidade em cidade, né? Começou no sul, em Ituporanga, com o seminário, lá no seminário menor, seminário São Francisco. Eu concluí o ensino fundamental, depois eu concluí o ensino médio aqui em Agudos, fiz o postulantado em Guaratinguetá, a filosofia, antes, o postulantado em Rodeio, perto de Blumenau também, em Santa Catarina, voltei lá, depois a filosofia em Rondinha, Campo Largo, perto de Curitiba, no Paraná, e enfim a teologia em Petrópolis. E lá em Petrópolis ficou assim uma lição muito grande para mim, né? Eu estava bastante desanimado e com o pensamento de sair, né? E até de casar, estava com o pensamento até de casar. E sair, largar e abandonar, porque estava muito triste naquele momento, e eu vim sozinho para casa, depois dos estudos de teologia. Subindo, eu morava num bairro muito pobre, chamado Oswaldo Cruz. A minha fraternidade era lá. E subindo o morro, né, 250 degraus mais ou menos, que terminava numa capela de Nossa Senhora Aparecida, subindo esse morro na metade, veio ao meu encontro um bêbado, que disse uma frase interessante, que me marcou. Ô Frei, hoje o senhor está triste, né? Mas olha, mais que a presença sentida, é a ausência tocada. Mais que a presença sentida, é a ausência tocada. Então, me chamou a atenção um bêbado falando uma frase filosófica para mim, naquele momento que eu estava passando de tristeza, com vontade de ir para casa, né, de abandonar tudo. E aí fui subindo e pensando naquele pensamento, cheguei à conclusão que mais que casar ou ter qualquer outra pessoa do meu lado, é sentir o toque da graça de Deus, da presença de Deus na minha vida, em tudo, né? Que eu não estava sentindo, que eu não via Deus comigo, né? Então, abrindo o portão da casa para entrar na minha casa, veio uma criança de 7 anos ao meu encontro. Uma criança de 7 anos. Ela me perguntou: Frei, o senhor tem um doce? Eu disse: não, doce eu não tenho, mas eu tenho um pão com manteiga, você quer? Ela disse sim. Então abri o portão e, como eu tinha esquecido a chave da sala, da porta da sala, eu fui pelo fundo. E abrindo a porta dos fundos de casa, ela me disse o seguinte: Frei, o senhor namora? Eu disse que não, porque no momento eu tinha feito os votos perpétuos, não é? Os votos solenes. Então eu já era frade e estava me preparando para o sacerdócio. Já era diácono, inclusive. E aí eu quis perguntar para ela, eu falei para ela o seguinte, antes de perguntar, eu falei: mas todos os freis são religiosos, são consagrados e não namoram. E ela disse o seguinte à criança: ué, Frei, o senhor não sabia? Todos os freis namoram. Perguntei então para ela: com quem os freis namoram? Ela falou o seguinte, simplesmente: com Nossa Senhora. Todos os freis, todos os padres namoram com Nossa Senhora. Então, ela me chamou a atenção para que eu voltasse o meu olhar, a minha atenção e o meu amor todo para a Mãe de Jesus, a Nossa Senhora, a Rainha do Sacerdote, né? Que eu tinha esquecido. E aquilo ali me motivou. E graças a Deus, estamos servindo a Deus na igreja até hoje, né? Com a bênção de Deus e a proteção de Nossa Senhora, a qual inclusive hoje eu sou pároco da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Que Deus abençoe a todos.